Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora de número 314, teoria da incrustação. Na Gênese, capítulo 8. Gente, os capítulos posteriores, mas vai dar o que falar. Nós vamos no capítulo 12. No capítulo 12, você me permite, eu vou te mostrar uma coisa. No capítulo 12, 11... No capítulo 11, agora mais um capítulo pela frente. Nós temos tempo, né? Graças a Deus. Capítulo 12. Gênese mosaica. Os 6 dias. É um tema. E também outro tema, perda do paraíso. Se eu viver até lá, para a gente gravar esse capítulo 12, você vai ver quanta coisa nós vamos descobrir nesse capítulo 12. Contra, não, mas absurdo. Como absurdo. Aqui, por exemplo, dando sequência. Assim, certos animais, isso aqui ainda tratando da teoria, né, da alma da Terra, que incrustou 3 satélites, 3 luas, né? Então vamos dizer assim, que a alma da Terra, ela precisava de um corpo. Só que ela não estava encontrando um corpo. Mas ela encontrou 4 planetas. Ou melhor, ela encontrou 4 luas. Então ela chegou e bateu um papo com aquelas 4 luas. Olha, eu preciso reencarnar. Olha que absurdo. Vocês não me concedem essa oportunidade de ser a alma de vocês 4, a lua picou a mula, cascou fora. O termo é esse mesmo. Acho que assim a gente aprende até muito mais do que ficar com palhaçada de gravatinha no pescoço. Mas, dando a sequência, assim certos animais, olha para você ver, certos animais, de que apenas os despojos são encontrados, né, pelos geólogos, né, nunca teriam vivido na Terra atual. Olha que absurdo. Assim, certos animais de que apenas os despojos são encontrados nunca teriam vivido na Terra atual. Você entendeu, né? Eles têm encontrado milhares de fósseis, mas devido a essa incrustação e devido essa incrustação da alma da Terra nesses 3 satélites, o que está dizendo aqui é que esses satélites, eles já tinham lá vida animal, vida marinha, crustáceo, peixes, tinha matas, tinha dinossauro, tinha tudo. Então, o que está dizendo aqui é que nem todos os fósseis
encontrado pelos geólogos aqui na Terra, são os geólogos mesmo, né, que encontram os fósseis. Você entendeu? Nem todos os fósseis encontrados aqui na Terra tiveram origem aqui na Terra. E sim, são originários desses satélites, os quais encrustaram. Olha que absurdo. Está aqui. Não sou eu que estou inventando. Assim, certos animais de que apenas os despojos são encontrados nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados pela velhice. Os fósseis que se encontram em crimas sobre os quais não teriam podido existir neste mundo, viviam, sem dúvida, em zonas muito diferentes do globo onde nasceram. Tais despojos na Terra se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Então, os restos mortais dos animais que já foram encontrados, eles só ainda permanecem e de certa forma intactos porque eles residiam nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Porque nós sabemos que todos os planetas possuem, né, os seus polos, possuem os seus equador, possui o seu equador. Então, são a teoria deles. A questão número 5, sequência. Esta teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência. Tem contra si. Esta teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental. Tudo quanto experiência, testes que fizeram e que fazem, nada comprovaram e nada comprovam. Como o caso do dilúvio de Noé, que não foi comprovado e não vai ser comprovado. Como a tentação de Jesus, Jesus tentado pelo demônio. Ai, meu Deus do céu. Então quer dizer que Deus criou o demônio. Deus criou um ser mau para competir com ele. E esse ser mau pegou Jesus, torturou o emocional e o psicológico de Jesus, dizendo-lhe: abandone tudo que tens, que eu te darei tudo que você está vendo. Só que o que aquele demônio não sabia é que tudo aquilo que ele estava mostrando para Jesus, Jesus que havia feito, que havia construído. É lógico que isso é mitologia. Além de que deixa intacta a questão mesma que ela pretende resolver, a questão da origem. Diz, é certo, como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la. Você viu a esperteza de Allan Kardec? O que Kardec está querendo dizer aqui é que
de certa forma, eles tentaram explicar que havia 4 mundos, não é? Eles estão tentando aqui enganar as pessoas dizendo, a Terra tem alma. A alma da Terra, ela incrustou 3 planetas. Seria 3 astros, seria 3 globos, seria 3 satélites, 3 luas. Então a formação da Terra se deu dessa forma. Só que eles estão tentando mostrar a formação da Terra, mas eles não estão preocupados e nem se preocuparam em mostrar como, ou esclarecer como esses 4 globos foram feitos, como eles foram construídos. Porque é de extrema importância esclarecer o aluno o princípio e não o meio. Porque todo aquele que fica ao par do princípio, a própria lógica já o diz. Você não precisa de que ninguém te esclareça. Se você juntar 1 mais 1 na matemática, dá 2. Isso é mais que óbvio. Mas é preciso esclarecer o aluno a importância de juntar o número 1 com o número 1 para dar 2 na matemática. Olha só para você ver. Se as coisas se houvessem passado assim, olha só, se as coisas houvessem passado assim, se tivesse acontecido dessa forma, se explicaria a inexistência absoluta de qualquer vestígios daquelas imensas soldaduras. Não é verdade? Absoluta quaisquer vestígios daquelas imensas soldaduras. Porque tinha que existir aquelas soldaduras. Aquelas... que ele está querendo dizer? Essa soldadura. Ora, na incrustação, quando você pega um ferro com outro ferro e que você leva na máquina de solda, você soldando ali, aquilo ele chama em incrustação. A soldar, aquela solda, chama incrustação. Você juntou um ferro com o outro e incrustou ele. É o que Kardec está dizendo aqui. Não obstante terem ido até as entranhas do globo. Então quer dizer que isso foi até as entranhas do globo? Até o núcleo do globo? Cada um daqueles mundos, a Ásia, o África, o Europa e o América, que se pretendem haver trazido os materiais que lhes eram próprios, teriam uma geologia particular. Não é verdade? Cada um teria uma geologia particular. Então, por exemplo, aqui, eu vou voltar aqui. O planeta, o Ásia, ele teria uma geologia particular. Por exemplo, 30 sedimentações, 30 estratificações, podendo ser 30 sedimentações
compostas de elementos diferentes das 30 sedimentações do globo África. E assim por diante, diferente do globo Europa, que também diferente do globo América. É o que Kardec quer dizer. Então, por isso que ele diz aqui, teria uma geologia particular, diferente da dos demais. O que não é exato. Olha só para você ver a esperteza de Kardec. O que não é exato. Por quê? Porque estudando a geologia da Terra, a tabela periódica da Terra em todos os continentes é uma só. Se você estuda a tabela periódica na Europa, é a mesma tabela da América, é a mesma tabela da Ásia, é a mesma tabela da África. Só que, de acordo com essa teoria deles, contida na Bíblia, não podia ser. Não podia ser. Porque nós sabemos que cada planeta, por mais que se respeita uma tabela periódica, mas é preciso entender que a tabela periódica de Marte, de Júpiter, de Vênus, de Mercúrio é completamente diferente da tabela periódica aqui da Terra. Você sabia disso, né? A tabela periódica de Mercúrio, da Lua também, vamos para a Lua, de Vênus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, a tabela periódica desses planetas são diferentes da tabela periódica da Terra. Então, tinha que ser diferente a tabela periódica. Essa tabela periódica são os elementos constitutivos que compõem todo o globo terrestre, inclusive todos os seres que neste globo habitam, inclusive menos o espírito, inclusive o perispírito, porque eu não sei se você sabe, o perispírito ele é constituído de 50%, 60%, 70% dos elementos da tabela periódica que existe aqui na Terra. Você sabia disso? O reino animal é constituído da tabela periódica. O reino vegetal é constituído da tabela periódica. O reino mineral é constituído da tabela periódica. Aqui, onde o globo chama-se planeta Terra. Agora, veja bem, a Lua não é a Lua, a tabela periódica da Lua não é igual à tabela periódica da Terra. A tabela periódica de Vênus não é igual à tabela periódica aqui da Terra. A começar-se pelo fato de que não existe na Lua muitos elementos os quais existem porque são encontrados aqui na Terra. Na Lua existe o oxigênio? Não. Tá vendo só? Já não encontramos oxigênio na Lua.
Já não encontramos em Marte, em Júpiter, em Saturno, em Vênus, em Mercúrio. Já não encontramos. Veja bem, gente, vou explicar uma coisa agora. No nível evolutivo qual nós nos encontramos. Não queiramos ir nestes planetas com a nossa tabela periódica, porque nós não vamos lá conseguir, no nível que nos encontramos, encontrar esses elementos. Mas que existem esses elementos lá, existe, mas numa outra dimensão. São elementos numa condição mais sutil, mais purificado, né, mais rarefeito, e por aí, não, rarefeito não, mais purificado e por aí em diante, né? Então, olha só para você ver. Ao contrário, vê-se, primeiramente, que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea. Então, Kardec está querendo dizer o quê? Que o núcleo da Terra, ele é uniforme e de uma composição homogênea em todas as partes do globo. Ora, se existiu uma incrustação, não era para ser homogêneo e nem uniforme. Existiria nesse núcleo granítico, na parte granítica que estamos tratando agora, tinha que haver ali uma linha divisória, porque cada planeta, ele é detentor do seu núcleo granítico. Então, ou África, ou Europa, ou Ásia, ou América, todos teriam que ter particularmente o seu núcleo granítico. Mas o que os estudiosos, os geólogos, né, constata aqui na Terra é o oposto do que a Bíblia tenta mostrar. Porque os cientistas, eles não conseguiram encontrar ainda essa linha divisória do granito de cada planeta que incrustou-se à alma da Terra. Então, por aí você observa o grande absurdo. Homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas. Aí entra na camada geológica. Ai, meu Jesus amado. Minha cabeça fica fervilhando. Você não imagina como que fica o cérebro nessa hora aqui. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idêntica. Impossível. Você entendeu? Impossível. Devido ao nível evolutivo. Porque é preciso entender que a formação geológica de Vênus não é a mesma formação geológica da Terra, devido ao nível evolutivo. Devido às necessidades condizentes àquele globo, devido a uma maior aproximação-se do Sol, onde nós sabemos que se o planeta Terra, se ele desgoverna 2 centímetros na direção do Sol, morre
todo mundo é carbonizado. E se ele distancia 2 centímetros, morre todo mundo congelado. Então existe uma disciplina ou não? É lógico que existe uma disciplina. Então, e as camadas geológicas se apresentam de forma igual, idênticas quanto à constituição superposta em toda parte na mesma ordem, contínuas, sem interrupção, de cada lado a outro dos mares da Europa, a Ásia, a África e a América. Nós vamos para o próximo vídeo. Nossa Senhora! Vamos para o próximo vídeo.